Então aqui nós estamos com a regulamento aberto, eu fiz o download, tá? E eu vou mostrar a parte principal aqui que eu gostaria de discutir com vocês, é a política de investimento. Então, todo fundo de investimento que você for avaliar, que você for investir, mesmo que você tenha comprado uma análise, existem boas casas de análise no Brasil que realmente fazem um serviço bem feito de analisar um fundo e indicar, mas mesmo assim, leia a política de investimento, porque às vezes, e eu já identifiquei isso, às vezes mesmo numa análise paga eles deixam passar muita coisa, porque a análise de um fundo de investimento é muito complexa. Então, aqui na política de investimento, nós vemos que o fundo ele pode investir mais de 50% do patrimônio líquido nesses ativos, em dívidas, em CRI, LCI, LH e LGI. Por que isso é importante? Porque ele possui ele pode investir mais de 50% nesses ativos e ele pode investir em até 10% para cada emissor, ou seja, ele pode investir em CRI, então, mas ele não pode investir mais de 10% do mesmo emissor de CRI. Então, todos esses aspectos são tratados no fundo. E é muito importante que você entenda a porcentagem investida para que depois você fale assim, nossa, mas eu achei que ele podia investir menos em determinado ativo mais arriscado, ele podia investir mais. Então, aqui nessas linhas fala a questão da porcentagem, do ativo, aqui fala a questão de novo, o fundo, o regulamento é muito bem escrito, tá? Para não deixar nenhuma dúvida, tá certo? Então, eles falam aqui dos ativos que eles podem investir, de como eles podem adquirir esse ativo, tá? Que é no mercado primário, secundário. Então, toda a política de investimento ela está tratada aqui no item 4. A mais importante é a questão da concentração de portfólio, pode ser maior do que 50%. E existe uma parcela também que pode ser destinada ao título público. Então, é importante você entender como essa distribuição se dá. Ou seja, você tem que aprender a ler e falar, olha, ele pode investir até 20% em título público. Então, ele pode investir 1%, mas se falar que ele investe no mínimo 20%, ele investe pelo menos 20% daquele patrimônio em título público. Então, são essas maldades que você tem que ter para ler um regulamento. Então, a primeira parte aqui, que eu considero a mais importante, você já sabe, a maior parte do patrimônio líquido vai estar alocado nesses ativos aqui, tá? Então, a segunda, isso já não é novidade, porque a gente já viu a alocação do fundo, mas a regulamentação é bom saber que está tudo explícito aqui. Então, se você quiser conferir, é só você ler. E qualquer fundo de investimento que você for investir, você já sabe onde ir. Agora, os riscos. É muito importante você ler essa parte aqui, porque muitas pessoas acreditam, o fundo imobiliário é menos arriscado que ações. Depende. Nós tivemos há um mês aí, mais ou menos, um fundo imobiliário que fechou por balanços fraudulentos, por mostrar uma situação que não era verdade, tá? Então, nós vamos ver os principais riscos, né? Então, tem o risco tributário. Por quê? Aqui, o fundo imobiliário ele tem que distribuir pelo menos 95% do que ele arrecada em dividendos, beleza? Mas existe um risco tributário de que essa lei seja mudada e que os dividendos sejam tributados, ou então que ele seja obrigado a distribuir menos. Então, o risco tributário existe em qualquer país, mas num país como o nosso, onde as políticas estão mudando constantemente, as isenções fiscais, né? Todo aquele incentivo tributário, ele é muito confuso e muda o tempo todo. Então, o risco tributário existe sim para o fundo de investimento. Liquidez reduzida das cotas. Isso é um risco de todo fundo de investimento imobiliário, porque as cotas do fundo imobiliário elas não são negociadas da mesma forma que as cotas de um fundo de investimento. Você não pede o resgate em até 3 dias, você tem que vender a sua cota. E se você não arrumar um comprador, você tem 2 opções, abaixar o preço, né, ou esperar. Então, liquidez reduzida das cotas. Isso já é um risco que foi inclusive citado no e-book, tá? Riscos de mercado. Então,
eles são muito repetitivos, porque a liquidez tá de certa forma engloba o risco de mercado. Por que o risco de mercado? Porque você pode não ter liquidez para vender, pode acontecer algum evento, né, microeconômico ou macroeconômico que vai afetar a sua cota, ou seja, ela vai desvalorizar muito, ela vai valorizar muito. É o risco que existe na renda variável, nada de novo aqui. Né? A mesma coisa, fatores macroeconômicos. Nós estamos tendo hoje em dia o que? A guerra cambial da China e dos Estados Unidos e a recente crise na Turquia, que está contagiando os mercados emergentes, que tem uma sensibilidade maior a eventos externos. Tá? Novamente, risco de liquidez e descontinuidade do investimento. Aqui ele está tratando a liquidez tanto da cota quanto dos ativos que o fundo investe, ou seja, o fundo pode ter dificuldade em desfazer de uma posição, o que pode gerar uma desvalorização momentânea na cota ou até mesmo um prejuízo para o fundo caso ele seja obrigado a desfazer da sua posição por um preço menor do que o mercado. Agora, um risco que não é muito abordado é o uso de derivativos. Por quê? Como esses fundos, eles, no caso específico dele, ele compra dívida, né? Pré-fixada ou pós-fixada, ele pode utilizar por vezes derivativos como uma forma de proteção, né? E no uso de derivativos em determinado momento, dependendo da quantidade de derivativos, pode significar um gasto muito grande para o fundo, que só depois que vai ser auferido ali com uma medida de proteção. No início pode ser interpretado pelo mercado como um risco grande, porque está gastando um dinheiro grande e os derivativos por natureza eles são arriscados. Existe o risco de você não exercer, né, aquela proteção que o derivativo tem como finalidade. Logo, existe sim um risco de derivativo, mas são riscos mais específicos e não tão relevantes quanto liquidez dos ativos, enfim, mas existe esse risco. É bom entender que os fundos podem operar com derivativos, tá? Risco do investimento nos ativos de liquidez. É praticamente a mesma coisa. Ele pode investir em ativos que tenha pouca liquidez ou que tenha uma liquidez alta, mas que no curto prazo eles podem se desvalorizar ou então até mesmo eles podem não conseguir, o gestor pode não conseguir vendê-lo no mercado secundário. Risco atrelado aos fundos investidos. Ele pode investir em outro fundo imobiliário e esse fundo desvalorizar, essa cota desvalorizar, tá? Então isso não depende dele, né? Ele faz a análise, mas os imprevistos acontecem novamente. Renda variável, risco, tá? Risco de concentração na carteira foi o que estava ali em cima, né? Que ele pode concentrar até 10%, olha só. 10% do seu patrimônio líquido por emissor, ou seja, se o emissor X pode ter até 10% do fundo, mas o ativo que o emissor X vende, vamos supor, o CRI, ele pode comprar do emissor Y também o CRI, ou seja, existe um risco de concentração de ativos. Então, se o fundo concentrar muito um ativo, existe um risco, apesar de ele estar fazendo isso para ter uma valorização, existe o risco desse ativo desvalorizar e, consequentemente, haver um contágio aí, né? Risco do prazo, são ativos, né? Dívidas são ativos de médio e longo prazo que podem não ter liquidez no tempo necessário. Então é a mesma coisa lá de cima, mas eles têm que ser muito específico para isso. E aqui os últimos riscos é o risco de crédito, né? Que esse crédito que o fundo compra, ele pode ser executado a qualquer hora pelos credores, caso a empresa emissora não esteja pagando. E a mesma coisa aqui embaixo, né? Risco de execução das garantias atreladas ao CRI. Bom, então a gente já viu bastante coisa do regulamento, né? O regulamento obviamente tem mais coisas, mas você entender a política de investimento e saber quais são os riscos, você já consegue ter uma noção boa de onde você está colocando seu dinheiro. Então, no próximo vídeo, nós vamos analisar o informe mensal e posteriormente a carta ao gestor.